E aí, galerinha, bom dia. 15/2/2021, meia-noite e 13, galera. É nóis, né? Lembrando que 15 e 16, né? Hoje e amanhã não vai ter pregão. As negociações elas vão ser retomadas aí no dia 17 a partir das 13 horas. Se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês comentam aí que eu vou editar, beleza? Mas se eu não me engano é isso mesmo. Bom, galera, eu acabei de abrir o gráfico aqui, estava dando uma estudada. Eu tirei uma POC aqui dessa região, só para facilitar mesmo, tá? Então eu tirei daqui dessa região aqui, para ficar melhor para vocês visualizarem essa aqui que eu tô de olho, certo? Galera, então vamos lá para o que interessa aí, que é gráfico, beleza? Galera, nota que aqui a gente tem dois níveis aqui de POC estática, né? Que a gente tem aqui, ó, essa POC aqui, que é o famoso ponto de controle, é a mesma coisa. Nessa região aqui do maior pico de volume aqui, ó, ou que é esse maior volume aqui, e esse maior volume aqui. Então a gente tem esses dois níveis aqui, tanto de suporte aqui embaixo, como de resistência aqui embaixo. A galera aí pode se perguntar por que eu não marquei meu nível de resistência aqui, por que eu não marquei meu nível de suporte aqui. Então, para quem me acompanha, sabe que eu levo em consideração os maiores picos de volume. Eu não marco nível de suporte e resistência só porque fez um topinho ou um bom fundo, tá? Eu prefiro marcar onde tem realmente relevância. Então, para mim, nesses pontos aqui onde tem relevância, tá? Até que vocês forem olharem aqui, ó, aqui foi o maior pico de volume aqui, ó, e olha só aqui onde o preço foi respeitar aqui, ó, uma, duas, três antes de cair. Se eu tivesse marcado meu nível de resistência aqui, ó, tá? Eu poderia muito bem perder essa entrada se eu trabalhasse com scalper, tá? Enfim, vamos lá, galera. Para quem viu minhas operações na quinta-feira, eu levei um stop, fiz 3 operações, geralmente eu faço uma operação por dia, mas infelizmente como eu levei um stop e eu não estava conseguindo alongar minhas operações, eu fiz 2 operações. Então uma eu levei stop e dois gains, tá? O primeiro stop foi um stop até meio idiota mesmo. Eu abri o computador aqui, eu estava nessa região, já tinha colocado aqui o ponto de controle, e a gente estava trabalhando na base do ponto de controle, então para mim eu vi a força vendedora mais forte nesse momento. E aí a gente teve esse nível de absorção aqui, eu ainda vi esse nível de absorção ganhando essa barra vermelha, e mesmo assim eu não tomei nenhuma decisão, acabou tomando meu stop. Quando eu peguei meu stop, eu fui rapidamente aqui olhar o gráfico de 10 minutos, que foi o meu erro não ter olhado antes, e eu vi que a gente estava no meio de uma POC, na verdade duas POCs, tanto do dia 10 de fevereiro, como no dia 2 de fevereiro, que é uma POC dupla passando nessa região, e eu estava vendido aqui, cabeção estava vendido, não olhei. Então, quando a gente ganhou o ponto de controle, eu entendi que aqui, como já era um nível de absorção, aqui já estava ganhando força, então foi na hora que eu entrei comprado. Então, eu entrei comprado nessa região, fiz minhas parciais. Se eu não me engano, eu tinha entrado com a mão de 2 lotes, chegou aqui, sei lá, mais ou menos por aqui, eu fechei minha posição, estava confortável. Ou então, se foi aqui, eu não lembro, tá? Muito bem. Enfim, a operação estava lá no Insta. E eu sei que nesse momento aqui eu também entrei com a mão de 2 lotes aqui e fui sair nessa região aqui e falei para vocês o motivo pelo qual eu estava saindo nessa região, né? Que a gente estava passando aqui uma possível correçãozinha aqui e armando uma possível onda C para cima, certo? Então por isso saí da minha posição. Meu stop estava no 0 a 0, se eu não tivesse saído da minha posição eu ia pegar meu 0 a 0 no final do pregão. Ainda bem que eu saí, né? Então tá, galera. O ponto importante é esse nível aqui, né? A gente já tem uma força compradora aqui grande. E a gente tem aqui uma força vendedora que é desse histograma aqui, ó. Ele é menor do que esse, tá? Mas ele ficou mandando aí no jogo um tempinho. Praticamente um dia, dois dias mandando aqui no jogo. Beleza? Então a gente tem que ver esses pontos aqui. Esses pontos eu não vou deixar em destaque na descrição aí do vídeo, né? Eu vou deixar mesmo nas POCs, como eu sempre gosto de deixar. Tá, então no gráfico de 1 minuto a única coisa que me chamou a atenção foi esse nível aqui, a gente está trabalhando acima e a gente está armando uma possível onda C para cima, beleza? No gráfico de 10 minutos a gente já consegue olhar essa onda C sendo armada, tá? Olha aqui, ó, onda A, onda B, começo da onda C aqui para cima. Nosso nível de correção está aos 120 a 121 mil pontos, tá? Esse aqui é o nível de correção desse primeiro movimento, da perna A. Então,
Se a gente chegar aqui, se o gap abrir nessas regiões aqui, eu vou saber que essas regiões aqui é o nível de resistência e até coincide aqui com a POC nessa região aqui do dia 8 de fevereiro. Então aqui é região de resistência, tá? Se o gap abrir aqui em cima. Realmente, como a gente está aqui nessas zonas, é meio difícil querer prever para onde que o mercado vai, fazer uma análise assim mais precisa, vamos dizer assim. Enquanto estiver nessas regiões aqui é meio complicado, tá? Mas essa região de 120, 553, 121, 038 são regiões que a gente tem que prestar bastante atenção, porque para mim é uma, até então, se a gente ficar trabalhando aqui dentro dessa zona aqui, a gente pode sim estar falando de uma onda corretiva e a gente pegar a retomada de fluxo aí para baixo. Se a gente rompe o 121 e começa a trabalhar acima dessa região, eu já ligo aqui o meu sinal verde e já vou começar a pensar em compra nessa região, certo? Deixa eu colocar para vocês aqui direitinho, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Aqui, galera, ó, onda B, nível de correção até o 121,038. Se a gente começa a trabalhar nessa região aqui, tá, sem romper esse 121, eu acredito sim uma possível onda, que isso aqui foi uma possível onda corretiva e a gente vai fazer uma onda de impulsão para baixo novamente, para testar uma dessas POCs, tá? Essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Se a gente rompe esse 121% e começa a trabalhar acima, já vejo força compradora aqui nessa região e a gente pode estar falando de uma possível onda impulsiva aí para cima, certo? Então essa região aqui para mim é uma região importante de ser observada. Principalmente se a gente rompe esse posicionamento aqui, ó, do dia 8 de fevereiro. A gente tem gente posicionada aqui, defendeu aqui, ó, defendeu bem. Então a gente novamente ainda quer atacar essa galera que está aqui posicionada. Então geralmente se a gente rompe essa região aqui deles aqui, pode acionar stop de quem está posicionado ainda nessa região, certo? Então a gente tem que validar isso, a gente tem que ficar de olho nesse movimento. Então, para mim, a gente está fazendo o padrão ABC aqui para cima, nível de correção até aqui, beleza? Até aí tudo bem. Nossa maior concentração de volume foi aqui nessa região, que está aqui nos 119, 170, 118, 935, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é esse volumão aqui, tá? A VWAP diária também está passando aqui nessa região, dizendo para a gente que sim, aqui é um nível de suporte, e fica bem claro que isso aqui trata-se de uma reacumulação, já que a gente teve a primeira acumulação nesse nível e a segunda aqui nesse nível. Então aqui a gente fez uma reacumulação e está indo querer romper essas POCs aqui para cima. Lembrando que a gente parou aqui dentro de uma região de POC. Então, geralmente eu gosto de falar para vocês, eu acho que o gap vai abrir aqui, o gap vai abrir ali, só que agora, nesse momento, não dá para saber, a gente está dentro de um nível de resistência, tá? Aqui é o nível de suporte, aqui nível de resistência, aqui nível de suporte. Então fica um pouquinho complicado de eu falar isso para vocês, tá? Então, tipo, eu não vou falar aqui o que eu acredito, para onde que o mercado vai e tudo. Então a gente vai ter que realmente acompanhar fluxo aqui no pregão do dia 17, beleza? A única coisa que a gente tem que ter em mente é que a maior concentração de volume foi em torno dessa região de 119, 170, 118, 935. Ou seja, se esse gap abre acima dessa região aqui, a gente pode esperar um corretivo nessa zona para testar o posicionamento dessa galera aqui para poder subir e completar a nossa onda C, tá? Se a gente abrir acima dessa região, se a gente abre abaixo dessa região, tá? Com certeza a gente pode vir testar essa região aqui e vir empurrada para baixo, certo? O que eu acredito, galera, é que a gente vá buscar essa onda C aqui, o que eu acredito, né? Agora, se a gente rompe essa concentração aqui, ó, se a gente rompe essa concentração para baixo, aí sim já é outros 500, já é outra leitura, que é essa leitura aqui de baixo, que eu já acredito, tá bom? Mas, de qualquer maneira, eu estou acreditando nesse padrão aqui, que é um padrão onda B, onda C. É o padrão que eu acredito, tá bom? A gente não está aqui para acertar para onde é que o gap vai abrir, para onde que
que vai fazer fundo. Eu falei, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para saber aonde são os melhores pontos de fazer trade, que tem a simetria boa de fazer trade, tá? Então, para mim, a primeira simetria boa de trade para fazer é nessa região aqui, porque nosso stop fica curto, tá bom? Nessa região. Porque o que acontece? Se a gente volta a testar, eu particularmente não faria isso. Eu não faria isso. Se a gente abre nessa região aqui, volta a testar essa região bem aqui poderia ser um ponto de compra, stop abaixo para tentar surfar essa onda até aqui. Eu faria? Não, não faria porque a gente tem esse nível de POC aqui, ó. E eu não curto operar quando tem POC uma perto da outra, porque vocês sabem que eu gosto de alongar trade. Então, para mim, se eu entrasse, galera, aqui eu sairia da minha posição total nessa região e poderia perder até o movimento. Poderia perder até o movimento. Enfim, eu não entraria comprado nessa região. E se a gente abrisse aqui em queda nessa região, tá? Se a gente abrisse em queda nessa região aqui, a gente tivesse testar esse ponto de venda aqui, stop aqui, para tentar surfar até essa onda, até essa região ou até aqui para baixo. Então, particularmente, o pregão do dia 17 eu não vou operar, tá? Tá em padrão que eu não curto, então eu prefiro ficar de fora, vou ficar só olhando a movimentação do mercado, beleza? Então, isso aqui eu tenho para falar para vocês, tá? Para quem gosta de fazer scalp e tudo, prestar atenção nessa região e para onde o gap vai abrir. Se abrir para cima, o melhor ponto de entrada seria nessa região aqui, tá? Para tentar surfar aqui para cima. Se for para baixo, voltar a testar essa região, o melhor ponto de entrada é aqui também, porém no inverso, tá? Nessa região aqui. Por que que eu falo isso? Porque é aqui que está a concentração de dinheiro. Aqui que teve mais negociação no pregão de sexta-feira. Foi aqui que as grandes instituições se posicionaram. Então, é ali que está o dinheiro esperto da sexta-feira. Beleza? E como a gente monitora isso, então o melhor ponto de entrada para fazer trade é nessa região aqui. Beleza? Falei do gráfico de 1 minuto para vocês. Falei, né, que eu estava de olho nesse aqui. Aquele ABC lá, galera, é esse aqui, ó. Aquele ABC lá é esse aqui. Tá? Esse movimento. Ah, se o gap também abre aqui nessa região aqui, é outro ponto interessante. Se a gente abrir aqui, ó. Por quê? Porque aqui é o nível de resistência. Então, se a gente abre aqui nessa região, também é um ponto interessante de trade. Aqui, ó. Aqui a gente tem um nível de POC também. Se o gap abre nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, a gente pode sim. Quem gosta de fazer scalp. Eu não faria também, porque a gente tá perto de outra POC bem aqui. Uma venda aqui, tentaria alongar até essa região aqui, stop aqui, certo? Por quê? Porque a gente faria uma onda C, até nesse movimento é uma onda corretiva que coincide com uma POC aí do dia 8 de fevereiro. Então seria também um bom lugar para quem gosta de operar scalp, até mesmo porque o stop fica bem curto. E vocês sabem que eu gosto de stop curto, né? Então são regiões saudáveis aqui de fazer isso, galera. Lá no Bova 11 aqui a gente está indo testar novamente aquele topo lá de 2020, tá? Eu já quero que rompa aqui, porque aí a gente já consegue fazer aquele nosso ABC, entre aspas, micro, nessa região, né? Porque vai dar praticamente a mesma região aqui dessa onda B aqui, ó, essa onda C, certo? Isso aqui eu não vou falar. Deixa eu ver aqui. Galera, então é isso. O que eu queria falar do índice é isso. Essa região aqui eu vou deixar plotada para vocês, beleza? E é isso. Outra coisa, deixa eu ver aqui. Eu não vou falar disso porque eu não acredito. A gente tem um nível de onda C aqui para baixo também, mas não vou falar disso não, para não ficar alongando, beleza? Eu acredito muito ainda nessa região, até mesmo porque a POC está passando aqui, tá? Uma vez que essa POC for rompida, se ela vier a ser rompida aqui para baixo, é bom a gente esperar uma correção aqui nesse nível, né? O famoso pullback aqui, voltar para confirmar essa área e a gente vê que o fluxo aqui está seco para poder fazer uma entrada aí de venda nessa região, beleza? É bom fazer isso. Bom, galera, falando isso, beleza, vou fechar aqui, vou abrir outro gráfico que eu vou falar para vocês aqui rápido. Cadê aqui, galera? Aqui, o famoso Bitcão do Bitcoin, galera. Vamos ver aqui. Fala sério, porque não vai abrir.
Lembrando que esse meu computador aqui tá uma merda, viu? Tá uma merda. E eu não vou editar, galera. Vai ficar um pouquinho longo aí. Esse lag nojento, mas não vou editar não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pronto, abriu. Também não vou me alongar muito aqui no Bitcoin, mas ele fez um movimento interessante, galera. Ele fez um movimento interessante. Vocês lembram que eu falei para vocês desse pico aqui, né? Vamos aqui, ó. Eu falei, pô, galera, o mercado poderia ter até encontrado o topo agora nessa região, porque a gente teve essa concentração aqui, ó, esse volume, mesmo volume que a gente teve aqui, ó, pô, mesmo volume que a gente teve aqui, cara, até hoje eu sou arrependido, tá? Que se eu tivesse olhando Bitcoin nesse tempo aqui, eu teria entrado comprado aqui, juro por Deus que eu teria entrado comprado nessa região. Enfim, o mesmo volume que a gente não tinha o volume aqui, se a gente traçar aqui uma móvel aqui, ó, uma reta aqui, uma médiazinha, a gente está vendo aqui que o pico de volume é bem baixo. Quando chega nessa região aqui lá no topo, eu falei, pô, o mercado pode ter encontrado oferta. Aí eu peguei, marquei esse nível aqui de POC estática, né? Ponto de controle. Por quê? Marquei o ponto de controle no maior histograma aqui, que foi essa região aqui. E eu falei que se a gente estivesse trabalhando aqui abaixo, era uma força vendedora, e se a gente estivesse trabalhando acima, uma força compradora, certo? Mas o que acontece, galera? Vocês também ficaram sabendo aí que teve gente que entrou pesado aí, né, no Bitcoin esses dias. Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu estava de olho, eu ia falar do Bitcoin para vocês se a gente realmente fosse fazer uma correção, se a gente tivesse rompendo 127. Ou seja, a gente tem uma onda corretiva aqui, certo? A gente tem uma onda corretiva aqui. Então, eu não falei antes porque, tipo, não, vou esperar romper o 127 porque está no gráfico diário. Se não romper o 127 aqui, com certeza a gente vai retomar o fluxo comprador. E foi o que aconteceu. Porque se tu for marcar aqui, ó, vamos ver lá, cadê a ferramenta? Ih, rapaz. Não sei qual é a ferramenta, deixa eu ver se foi essa. É essa, garoto. Vamos lá. Se a gente for marcar aqui, eu vou botar bem devagarzinho para vocês aqui, ó. Onda A, onda B, onda C, certo? Ó, onda A, onda B, onda C. Como eu sempre falo para vocês, aqui a gente está passando por uma onda corretiva. Se a gente rompe o 127, a gente pode estar falando de uma possível reversão, ou seja, uma onda impossível para baixo. Só que a gente faz esse corretivo, bate nos 100% da onda corretiva, que é o mesmo tamanho, que se vocês forem ver aqui, ó, deixa eu ver aqui, ela tá aqui. Ela é o mesmo tamanho, galera. Onda A, onda B, onda C. E esse movimento aqui que a galera fala que é pivô de baixa, é apenas um corretivo. A gente faz um corretivo em 4 ondas. 1, 2, ou em 3 ondas. Em 3 ondas aqui, testando o 100% dessa região. A gente pegou o 100% dessa região aqui, retomada do fluxo. Certo? Se a gente pega esse preço aqui, rompe os 100 e os 127 e começa a trabalhar aqui abaixo dessa região, aí eu acreditaria em uma possível reversão de tendência. Eu só vou acreditar em reversão de tendência quando a gente fizer uma onda corretiva e a gente romper o 127. Aí eu acredito em uma possível mudança de tendência. E quando a gente não rompe esse 127 aqui, o 100%, eu não acredito em reversão, tá? Eu nem tinha falado na análise do Bitcoin que eu tinha falado passado para vocês, acho que eu não tinha falado desse movimento, mas eu já estava de olho aqui nessa onda corretiva, tá? E eu não entrei no Bitcoin, eu tinha entrado lá quando estava valendo 12 mil, 13 mil reais. Eu não fiz mais entradas, eu acho que para mim agora não está legal para fazer entrada. Eu espero uma correção um pouco mais forte para poder fazer uns aportes, tá? Por enquanto, vou só ficar observando aí para ver esses movimentos, beleza? Então é isso, galera. A gente fez apenas um corretivo aqui em 3 ondas, a gente bateu aqui no 100% dessa onda aqui, e aí a gente teve uma impulsão novamente aqui para cima, tá? Então não passou de uma onda corretiva esse movimento do Bitcoin, por mais que eu vejo que aqui foi o maior pico e a gente ganhou esse ponto de controle,
só que o fluxo está diminuindo. Ou seja, o meu alerta aqui ainda está ligado, porque o nível de volume financeiro aqui, nessa região, ele está diminuindo. Tá vendo que ele rompeu com força? Não, ele veio aqui, né? Fez o ponto de controle estático aqui, eu marquei para vocês. Ele veio, rompeu agora com o volume menor e está menor ainda. Ou seja, aqui para cima aqui não estou vendo atividade profissional. Beleza? Até então não estou vendo atividade profissional. Então é isso, galera. Então é isso que eu queria falar sobre o Bitcoin. A gente passou aqui pelo momento de onda corretiva, está indo para cima. E aí vamos esperar os demais dias para ver o que acontece. Beleza? Então é isso, galera. Aproveite aí o carnavalzão para dar uma estudada, já que não está tendo festa mesmo. Carnaval eu também nem curto muito, graças a Deus. Então é isso. Aproveite para estudar. Tamo junto. Dia 17 é nóis aí, galera.